independente das questões biológicas, nós trazemos. Na verdade, nós temos dentro de nós, em diferentes graus, o masculino e o feminino. Somos um feixe de eus. Sem que isso, quer dizer, aqui está colocado, independente das questões biológicas, independente também de uma tendência homossexual. Mas todos nós, cada vez mais, nós vamos estabelecendo um equilíbrio entre o masculino e o feminino. E aí diríamos o seguinte, que nos parece, a partir dos estudos que nós fazemos, que com o processo evolutivo vamos escolhendo um dos padrões. Aí sim, aí entra um livre-arbítrio de escolha. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não me vejo mais voltando como homem, ou eu não me vejo mais voltando como mulher. Isso faz sentido, veja bem, nós não temos essa resposta técnica, científica, mas faz sentido porque os mestres têm seus complementos divinos, né? Mestre Francisco de Assis tem como complemento divino Mestra Clara de Assis. E nós vamos encontrar, mesmo no nível da humanidade, dentro do reino humano, algumas pessoas que na última existência, antes da saída do ciclo reencarnatório, na roda de Samsara, vem como casal numa tarefa evolutiva em benefício da humanidade. Isso é muito comum, porque esses dois aspectos são necessários. Poderíamos citar Gandhi e a esposa, né? Não são tarefas para a pessoa sozinha. E quantos casais nós conhecemos, quantos casais vocês conhecem que têm uma tarefa voltada para a humanidade e atuam em conjunto, porque isso é necessário. O masculino é o prover e o feminino é o cuidar. E todas as tarefas, todas as missões precisam do prover e do cuidar. Isso é necessário. Nós vamos perceber que há essa manifestação. E nós trazemos traços, sim, porque, como nós vimos naquele slide, nós vamos encontrar pessoas, vamos dizer, mulheres muito femininas, mediamente femininas, menos femininas. E isso pode incluir a questão da tendência homossexual ou não. Nós vamos encontrar muitas pessoas que essa influência não alcança o nível da sexualidade, mas são aquelas mulheres que optam por atividades masculinas. Nós temos muitas hoje. Nós temos aí as taxistas, e antigamente ser taxista era uma tarefa, uma profissão tipicamente masculina, ou as mulheres que têm habilidades para consertar ferro, chuveiro, né? Ou os homens, que hoje é muito comum, nós vemos os homens carregando os bebês, amamentando, dando a mamadeira, né? Trocando fralda. Então, tudo isso aproxima, é interessante, porque isso melhora, inclusive, o convívio entre homens e mulheres. Existe um livro, né, bastante conhecido, chamado Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. Quem aqui já leu esse livro? É um livro que fala de modo muito bem humorado, né, que mostra assim, olha, a dificuldade de percepção espacial da mulher na hora de estacionar um carro, né, assim. Ainda bem que hoje em dia tem sensor. Ou a dificuldade dos homens de encontrar as coisas na gaveta, no armário, não é assim? São características. Por quê? Antropologicamente, dentro desse mesmo processo evolutivo, o que acontecia lá atrás? Os homens tinham que ter uma visão objetiva para a caça, tinha que ter mira, percepção objetiva. E a mulher precisava ter uma percepção ampla para cuidar dos filhos, para proteger a cria. Então, as mulheres, hoje em dia, isso é bastante comum, elas são assim, multifuncionais, faz 2, 3 tarefas ao mesmo tempo, por causa dessa aprendizagem ao longo do tempo, né? Ao passo que a percepção masculina é mais objetiva, a tendência é que o homem se concentre numa tarefa de cada vez. Essas características, elas vão se acumulando, como nós vimos no slide naquele dia, toda a informação, toda a experiência vivida através das existências fica arquivada na individualidade. Daí a importância de nós termos essa informação para que possamos
perceber que o que nós aprendemos nessa existência não será perdido. E muitas vezes as pessoas com mais idade dizem assim, vou estudar para quê? Gente, vamos ficar na escola até o último dia, né? Vamos ser bons alunos até o último dia na escola da vida, porque isso não tem uma utilidade. Existe um PPS muito bonito, chamado A Lição de Rosa, que é a história de uma senhora idosa que fez curso de medicina, foi a oradora da turma, e um mês depois ela fez a passagem, né? Ela desencarnou. Vai dizer assim, mas não teve utilidade ela fazer esse curso. Teve, porque ela foi extremamente importante no convívio com aquela turma. Ela foi um exemplo de aluna dedicada para os colegas de turma. Ela os aconselhou muito. A passagem dela por aquela turma foi extremamente útil. E que nós possamos perceber isso, que nós vamos acumulando toda a experiência das nossas existências anteriores, conhecimentos de música, de idioma, habilidades manuais. Quantas vezes nós temos facilidade para fazer uma coisa, a pessoa olha, vê alguém fazendo crochê e sai fazendo porque, na verdade, está só se lembrando, não está aprendendo outra vez. Seria também a questão das, como você já falou na última vez, das matrizes psíquicas, da multissexualidade, do gênero masculino, feminino e das variáveis, que ficam arquivadas e que, por uma questão qualquer, elas podem ser apreendidas. Esse ponto que você colocou é fundamental, a questão do motivo qualquer. O que nós encontramos é um motivo específico. E veja bem, quando nós fazemos essa colocação, nós temos alguns casos clínicos catalogados, é importante que se lembre que nós ainda temos muito a aprender sobre a sexualidade humana. Sabemos ainda muito pouco, precisamos aprofundar mais, pesquisar mais, até para que nós possamos entender, dentro do processo evolutivo, qual o futuro da humanidade, para onde nós caminhamos, até em relação à própria reprodução. A reprodução será assexuada, vamos ter outros modos de reprodução. Tudo isso é muito interessante quando estudado cientificamente dentro de um princípio, de um enfoque espiritual e evolutivo. Isso é extremamente importante, porque nós vamos encontrar alguns registros. Aqui tem uma outra pergunta. A homossexualidade deve ser considerada um karma, já que a nossa raiz espiritual é bissexual? Eu diria que aqui nós precisamos ter cuidado com o conceito de karma. Karma em sânscrito quer dizer ação, movimento, a própria vida. Quando nós dizemos nós estamos vivendo o nosso karma, isso não tem o significado nós estamos aqui sofrendo, que precisemos sofrer. Não, nós estamos aqui vivendo experimentos. Então, essa é a primeira questão. Nós precisamos ter uma gentileza, uma sutileza e um cuidado de entender que essa questão da sexualidade, como muitas outras questões, eu poderia perguntar aqui, a carreira, a profissão que a pessoa escolhe é um karma? Karma enquanto tarefa. Sim, há um propósito, há um sentido. Na verdade, há um sentido para tudo, há um sentido para a cor dos nossos olhos, há um sentido evolutivo para a nossa estatura, há um sentido evolutivo para estarmos num corpo feminino ou masculino, porque se encerra um conjunto de aprendizagens. Há um sentido para a família em que a gente nasce, isso tem um sentido evolutivo. Aliás, eu tenho encontrado com muita frequência retornos na terceira geração. É bastante comum. Lá no texto bíblico está escrito, resgatarás até a terceira ou quarta geração. E eu tenho encontrado o avô voltando na condição de neta, ou na condição de neto, a avó voltando como neta. Isso é bastante comum. Eu tenho aqui uma infinidade de casos clínicos nos mostrando isso.
O que nós podemos dizer em relação à questão da sexualidade, como nós mostramos naqueles casos clínicos relatados pelas próprias pessoas em estado de transe, em seus processos regressivos, é que é bastante comum que haja uma memória traumática no sexo oposto. O que nós precisamos é pesquisar mais sobre isso. E, na verdade, o objetivo não é dizer assim, então nós vamos dizer que toda pessoa com tendência homossexual deve ser discriminada porque ela é uma pessoa problemática. Quem aqui é problemático, levante o braço. Tem alguém aqui que não seja problemático? Gente, não existe. Ou então nós não teríamos reencarnado. Se nós reencarnamos, nós trazemos um problema para ser resolvido. Qualquer que seja. Cada um diferente do outro, mas acho que esse é o ponto importante, né? Esse é o ponto da sutileza, da delicadeza, que nós pensamos assim, eu trago o meu problema. Né? Eu, por exemplo, tenho memórias como um espanhol, agiota, judeu, né? Aquele que pegava as patacas de ouro e enterrava. Gente, eu vivi essa regressão. E quando ele fez a passagem, ele ficou ali deitado em cima daquele dinheiro inútil, daquelas moedas, porque ele pegava uma pataca, não sei como cortava, e emprestava aquele pedacinho daquele ouro. E quando ele fez essa passagem, ele ficou ali, prisioneiro. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tem um amigo nosso conhecido que assim, agora melhorou, ele já desapegou um pouquinho, mas ele era tão apegado ao carro dele que nós sinalizávamos, você depois vai dar trabalho, nós vamos ter que entrar em contato com você para tirar você de dentro do carro, você vai ficar ali aprisionado ao seu bem material. E quantas vezes nós encontramos isso? Isso é muito sério. Quantas vezes eu trabalho no consultório com médicos ou enfermeiros que são sensitivas e naquele hospital ainda tem um paciente que fez a passagem deitado na cama esperando visita. Isso é muito comum. Como os ambientes, né? Por isso daí a importância dos sensitivos que possam estar fazendo a conexão para que essas pessoas sejam libertadas dos seus estados de consciência, de aprisionamento. Né? O inferno não é um lugar, é um estado de consciência. O céu não é um lugar, é um estado de consciência. E nós precisamos sair do nosso inferno pessoal, do nosso céu pessoal, que é um estado de paz, de harmonia. Então precisamos ampliar a nossa compreensão do que seja a passagem. Aqui tem uma outra pergunta. No primeiro caso clínico apresentado, por que o espírito não veio como mulher? Então vamos nos lembrar, vamos nos remeter a esse primeiro caso clínico relatado, que é a história de um rapaz, hoje, que traz uma memória de ter sido uma menina de 9 anos que carrega água naqueles baldes de madeira, né, com aquela cangalha nos ombros, e ele é abordado numa trilha por um casal que o sericia, né, sericia a menina morre, e ele traz essa memória traumática. Então acontecem duas coisas. Numa, ele fica num estado infantilizado, porque ele fez a passagem aos 9 anos de idade, uma menina de 9 anos. E a outra questão é que esse aspecto feminino, ele fica interferindo na personalidade atual. E a pergunta é, por que ele não veio como menina? Porque isso independe da proposta evolutiva. Vir na condição masculina ou feminina, vir num corpo masculino ou feminino, inclui um conjunto de aprendizagens que é necessário a esse processo evolutivo. Só que essa personalidade, ela fica sob influência dessa memória anterior. E aí vocês me perguntariam talvez, é possível reverter isso? Eu vou dizer a vocês, não sei. Nós não temos nenhum caso clínico de reversão. Até questionamos quando às vezes
se diz, mas é possível, em determinado contexto religioso, isso se faz. Não sei, eu não tenho contato, eu não participei.